Em 1975, um adolescente israelense sofreu um acidente que queimou 70% do seu corpo. Ele ficou 3 anos hospitalizado. E naqueles 3 anos, envolto em bandagens de pressão do pescoço aos pés, incapaz de se mover, incapaz de participar da vida que seus amigos viviam, lá fora, ele fez uma coisa que ninguém esperaria de um adolescente em agonia. Ele observou. Observou médicos tomando decisões erradas com convicção absoluta. Observou pacientes se apegando a tratamentos ineficazes por meses, anos, simplesmente porque já haviam investido tanto neles que desistir parecia uma traição a si mesmos. Observou enfermeiras que achavam que a remoção rápida de bandagens causava menos dor do que a remoção lenta. Ele sabia, pela experiência visceral da própria pele em carne viva, que estavam erradas, mas elas tinham certeza. Elas eram os especialistas. Esse adolescente cresceu, tornou-se professor do MIT, tornou-se um dos economistas comportamentais mais influentes do mundo. Seu nome é Dan Ariely, e a tese central de toda a sua carreira é simples e devastadora. Nós somos previsíveis nas nossas imperfeições. Não somos aleatoriamente irracionais. Somos sistematicamente irracionais. E quando você entende o sistema, quando você aprende o mapa dos erros que você vai cometer antes de cometê-los, você começa a jogar um jogo diferente. Não porque você fica mais racional, porque você para de fingir que é. Esse documentário não é sobre Dan Ariely. É sobre o sistema financeiro que estudou Dan Ariely e aprendeu a usar as descobertas dele contra você. É sobre os mecanismos invisíveis que transformam decisões aparentemente racionais em transferências silenciosas de patrimônio. É sobre a distância entre o investidor que você acredita ser e o investidor que você realmente é quando o mercado cai 12% numa segunda-feira de manhã. E, mais importante, é sobre o que fazer a respeito. Bloco 2, cena, reconhecimento. Deixa eu te colocar numa cena, é uma quarta-feira comum. Você acorda, verifica o celular. A notificação da sua corretora informa que a carteira caiu 3% no dia anterior. O mercado abriu em queda. Tem uma crise em algum lugar. Sempre tem. Você toma um café pensando no número 3%. Quanto isso representa em reais? Você faz a conta mental. O resultado te incomoda mais do que deveria. Você chega no trabalho. A tarde toda, enquanto tenta focar em outras coisas, aquele número pulsa num canto da consciência. À noite, você abre o aplicativo de investimentos, vê o gráfico descendo, lembra do artigo que leu há 2 semanas dizendo que especialistas prevêem correção prolongada. Você pensa, e se piorar? E aí vem a pergunta que parece racional, que parece prudente, que parece a decisão de alguém que está no controle. Não devo sair agora e esperar o mercado se estabilizar para entrar de novo? E se você tiver dado uma resposta afirmativa a essa pergunta em algum momento da vida, bem-vindo ao clube, você acabou de conhecer o seu pior inimigo financeiro. Não é o mercado. É a distância entre quem você é quando está calmo e quem você vira quando está com medo. Ariely tem um nome para isso. Bloco 3, mecanismo 1. O Hot Code Empathy Gap. Em economia comportamental existe um conceito chamado Hot Cold Empathy Gap. A tradução literal seria lacuna de empatia quente e fria. Mas o que isso significa na prática é brutal na sua simplicidade. O você de agora não consegue prever como o você do futuro vai se sentir em estados emocionais diferentes. Você já viveu isso. Quando está bem alimentado, com sono reparador, num fim de semana tranquilo, você planeja sua dieta da semana com precisão clínica. Segunda, salada e frango. Terça, arroz integral e legumes. Quarta, aí chega a quarta-feira, são 14, você pulou o almoço, está com fome e passando na frente de uma pizzaria. O você planejador do domingo não tinha capacidade de sentir a fome do você da quarta. O estado emocional era diferente. A percepção era diferente. A decisão que parecia óbvia e fácil no estado frio vira impossível no estado quente. No mercado financeiro,
Isso mata patrimônio de uma forma que a maioria das pessoas nunca percebe. O você frio, o você de um domingo à tarde estudando alocação de ativos, lendo sobre ciclos econômicos, definindo estratégias, esse você traça um plano magnífico. Vou manter independente de quedas. Tenho horizonte de 10 anos. Queda é oportunidade de aporte. Esse plano é correto. Aí vem o mercado quente, queda de 8% num dia. Manchetes de catástrofe, amigos vendendo, a sensação visceral de que cada hora que você espera é mais dinheiro evaporando. E o você quente, o você de segunda-feira, com o celular na mão e o coração acelerado, esse você não tem acesso ao plano do você frio, ele tem acesso a uma coisa só, o medo do momento. Ariely documentou isso repetidamente. A conclusão que ele tira não é seja mais disciplinado, não é controle suas emoções. A conclusão é: o problema não é que você vai entrar em estado quente. O problema é que você planeja como se nunca fosse. E a solução, segundo ele, não é psicológica, é arquitetural. Você precisa construir sistemas que funcionem independentemente do seu estado emocional. Ariely usa uma das histórias mais antigas da literatura ocidental para ilustrar isso. Ulisses sabia que, ao passar pela Ilha das Sereias, seu eu futuro, seduzido pelo canto, ia querer pular no mar e nadar em direção à própria morte. Então Ulisses fez a única coisa racional que alguém numa posição dessas pode fazer. Pediu para ser amarrado ao mastro do navio. Não confiou na própria força de vontade. Projetou um sistema que tornava a fraqueza irrelevante. Essa é a lição. O investidor que aprende com Ariely não pergunta: como eu fico mais forte do que meu medo? Ele pergunta: como eu amarro meu eu futuro ao mastro antes que as sereias apareçam? E isso muda tudo. Na prática, isso significa aportes automáticos debitados antes que o dinheiro entre na conta corrente. Você não decide todo mês se vai investir. A decisão já foi tomada pelo seu eu frio e está executando sozinha enquanto o seu eu quente oscila. Regras escritas de venda, não intuição, não sensação. Só realoco se o ativo cair mais de X% em relação ao tese original, não ao preço de mercado do dia. Restrições de acesso. Alguns investidores pedem às suas corretoras para exigir um período de espera antes de qualquer resgate. Não porque são fracos, porque são sábios o suficiente para saber que vão ficar fracos. O investidor que entende o Hot Cold Empathy Gap para de competir contra o próprio cérebro. Começa a projetar sistemas que ganham do cérebro na ausência de competição. Bloco 4. Mecanismo 2. Aversão à perda, a assimetria que o mercado explora. Existe uma pergunta que Ariely e seus colegas fizeram a centenas de pessoas em experimentos ao redor do mundo. Você aceitaria uma aposta de 50% de chance de ganhar R$200 e 50% de chance de perder R$100? Matematicamente, essa aposta é um presente. O valor esperado é positivo. A maioria das pessoas recusa. Por quê? Porque a dor de perder R$100 é emocionalmente mais intensa do que o prazer de ganhar R$200. Kahneman e Tversky foram os primeiros a mapear isso com precisão. A perda pesa aproximadamente 2 vezes mais do que o ganho equivalente na psicologia humana. Mas o que Ariely adiciona a essa descoberta é a dimensão comportamental em situações reais, cotidianas, que parecem não ter nada a ver com finanças. Ele conta a história de uma usuária do Netflix que ficou perturbada quando a plataforma removeu 1.800 filmes do catálogo, mesmo nunca tendo assistido a nenhum deles e reconhecendo que provavelmente jamais assistiria. A simples remoção de uma possibilidade que ela nunca ia usar, foi sentida como uma perda real. Agora aplica isso ao mercado. Você tem uma posição que caiu 30%. A tese original não se sustenta mais. Os fundamentos mudaram. Você sabe que deveria realocar o capital, mas vender é cristalizar a perda. Enquanto você não vende, ainda existe a possibilidade de recuperação. Ainda existe o universo onde você estava certo. Ainda existe o futuro, onde o ativo volta e você não precisou admitir o erro. Vender fecha esse universo. E fechar esse universo dói mais do que manter o capital parado dói. Então você não vende.
Isso não é paciência estratégica. Isso é aversão à perda disfarçada de convicção, e o sistema financeiro que foi projetado por pessoas que estudaram Kahneman e Ariely com muito mais atenção do que a maioria dos investidores sabe exatamente como usar isso. Os fundos com taxas de performance que sobem, mas têm marca d'água, você não percebe que está pagando pelo não resgate de uma perda não realizada. As plataformas que mostram o patrimônio em tempo real, com variação diária destacada em vermelho, cada queda que você vê ativa o circuito de aversão à perda, gerando o impulso de fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa, nesse contexto, geralmente significa pagar corretagem, spread e imposto desnecessário. O investidor que entende a aversão à perda aprende a fazer uma pergunta diferente. Não, quanto estou perdendo hoje? Mas essa posição ainda faz sentido dado o que eu sei hoje? Se eu não tivesse ela, compraria agora? Se a resposta for não, a dor de vender é irrelevante, é informação atrasada. O ativo já foi vendido na única realidade que importa, a realidade do julgamento honesto. A dor de cristalizar a perda é real, mas é menor do que a perda de oportunidade de realocar capital para onde ele realmente deveria estar. Bloco 5, mecanismo 3, o custo invisível e a psicologia do preço oculto. Aqui Ariely faz uma das análises mais cirúrgicas do livro. Ele recebeu uma pergunta de um leitor chamado Alan. Meu assessor financeiro cobra 1% ao ano sobre todos os ativos sob gestão. Vale a pena? A resposta de Ariely começa assim. É difícil saber com certeza, mas o fato de que muitos assessores financeiros têm muitas taxas ocultas me sugere que eles próprios não acham que as pessoas pagariam tanto se cobrassem de forma clara e direta. E então ele faz o experimento mental que muda tudo. Imagine dois cenários idênticos em valor. Cenário 1. O assessor cobra 1% ao ano. Essa quantia é retirada automaticamente da sua conta de custódia uma vez por mês, silenciosamente, sem notificação, sem boleto, sem ação sua. Cenário 2. O assessor cobra o mesmo valor total, mas você recebe um boleto no final de cada mês e paga manualmente. A mesma quantia, o mesmo serviço, o mesmo valor matemático. Mas a percepção psicológica é completamente diferente. No cenário 1, você não processa como despesa. É abstrato, é uma porcentagem de uma porcentagem numa conta que você raramente acessa. No cenário 2, você vê o número, você sente o pagamento, você questiona, isso vale esse preço? A pergunta de Ariely é simples. Você pagaria esse valor em boleto? Se a resposta for não, você tem sua resposta. Mas a lição vai muito além do assessor financeiro. O custo invisível é o mecanismo mais eficaz que o sistema financeiro usa contra o investidor desatento. Vamos listar os invisíveis. O spread cambial do cartão internacional. Você gasta em dólar, o cartão converte numa taxa que pode ser 5%, 7%, 10% pior do que o câmbio real. Você paga, nunca vê, nunca questiona. A taxa de administração do fundo de renda fixa do banco, 2% ao ano, num fundo que rende 10% ao ano, significa que 20% do seu rendimento vai para o banco. Você nunca assina um cheque, o dinheiro simplesmente não está lá quando você olha para o saldo. O IOF regressivo na aplicação de curto prazo. Você deixa dinheiro parado numa conta que rendeu 0, 5%, mas pagou 1% de IOF. O banco lucrou, você subsidiou. A taxa de carregamento do plano de previdência privada pode ser 2%, 3%, 5% de cada aporte. Para cada R 1.000 que você deposita, R 950 realmente trabalham para você. Os outros R 50 financiam a estrutura de distribuição do banco. Você nunca viu esse dinheiro ir embora. Ele simplesmente nunca chegou. Ariely tem um experimento famoso sobre isso. Ele descobriu que as pessoas estão dispostas a roubar um refrigerante da geladeira da empresa, mas não a pegar o equivalente em dinheiro da carteira de um colega.
A distância psicológica do dinheiro físico muda o julgamento moral. O sistema financeiro aprendeu isso há muito tempo. Quando o custo não parece dinheiro, quando é uma porcentagem, uma taxa, um spread, um ajuste, você não processa com a mesma intensidade emocional. O filantropo involuntário não perde para golpes grandes e evidentes. Perde para taxas pequenas, invisíveis, recorrentes, aplicadas sobre ativos crescentes durante décadas. Isso é matematicamente devastador. 1% ao ano de diferença em taxa, composto por 30 anos, pode representar 25% a 30% do patrimônio final. Não é 1%, é 25%, só que distribuído em frações invisíveis ao longo do tempo. O antídoto não é paranoia, é visibilidade. Você precisa saber em reais absolutos quanto está pagando por cada serviço financeiro que usa, não em porcentagem, em reais. Todo mês, todo ano, na vida inteira. Quando você vê o número, você decide com clareza. Quando você não vê o número, você financia o sistema. Bloco 6, mecanismo 4, Escalation of Commitment, a prisão do passado. Dan Ariely abre o livro com um caso aparentemente trivial. Uma mulher chama Holly escreve para ele perguntando se pode parar de mandar cartões de Natal para pessoas que praticamente não conhece mais, porque a lista cresceu tanto ao longo dos anos que ficou fora de controle. A resposta de Ariely é imediata. Claro que pode. Mas ele não para aí. Ele identifica o mecanismo subjacente. Holly continua mandando cartões para pessoas irrelevantes, não porque quer, não porque gosta, não porque traz retorno emocional ou social algum. Ela continua porque já fez isso tantas vezes que parar parece uma ruptura. Isso tem um nome técnico, Escalation of Commitment. Quanto mais você investiu em algo, tempo, dinheiro, energia, identidade mais difícil fica de abandonar, independentemente de quanto sentido faz continuar. Nos livros de economia, isso aparece como Sunk Cost Fallacy, a falácia do custo afundado. O que já foi gasto não pode ser recuperado. Portanto, o que já foi gasto não deveria influenciar decisões futuras. A lógica é impecável. O cérebro humano não obedece. Agora coloca isso no contexto patrimonial e o custo começa a parecer absurdo. O apartamento que virou patrimônio afetivo. Você comprou um imóvel que não rende bem. A valorização está abaixo da inflação. O custo de oportunidade é enorme. Mas foi o seu primeiro apartamento. Lá você passou anos importantes. A ideia de vender parece uma traição a uma versão de você mesmo que já não existe mais. Você não está mantendo o apartamento por convicção patrimonial. Você está mantendo por apego emocional a sunk cost. A ação que você sabe que vai voltar. Você comprou uma ação há 3 anos, caiu 60%, a empresa mudou, o setor mudou, o mundo mudou, mas você não vende porque vender significa admitir que estava errado. E quanto mais tempo passa sem vender, mais difícil admitir se torna. O ego cresce junto com o prejuízo não realizado. O fundo de investimento do gerente do banco. Você investe há 6 anos num fundo com rentabilidade medíocre e taxa de administração alta, mas o gerente te atende bem, te conhece pelo nome, te liga no aniversário. Sair parece ingratidão, parece deslealdade a uma relação que foi construída ao longo do tempo. Em todos esses casos, a decisão racional é clara. Em todos esses casos, a decisão emocional é outra. E em todos esses casos, o sistema financeiro prefere que você tome a decisão emocional, porque o gerente amigável é treinado para criar exatamente esse tipo de vínculo, porque a permanência em ativos ruins é lucrativa para quem cobra taxa sobre o saldo, porque o imóvel parado é juros que você não ganhou e juros que alguém que precisava de crédito pagou por você em outro lugar do sistema. A pergunta que o arquiteto patrimonial aprende a fazer é diferente. Não. Quanto já investi nisso? Mas, se eu não tivesse esse ativo hoje, compraria? Se a resposta for não, a decisão está tomada. A dor de sair é real. É informação atrasada sobre uma decisão que já devia ter sido tomada. Bloco 7, mecanismo 5.
depressão do ego e a indústria da fraqueza. Aqui Ariely toca em algo que a indústria financeira entendeu muito antes do público geral. O autocontrole é um músculo, e músculos se cansam. Ariely descreve o fenômeno da depressão do ego, o estado de esgotamento da capacidade de resistir a impulsos após um longo período de esforço cognitivo e emocional. Durante o dia, você exerce autocontrole constantemente e de forma invisível. Resiste ao impulso de verificar a carteira a cada hora. Resiste à tentação de responder a cold call da corretora sobre aquele produto com rendimento garantido. Resiste ao FOMO, de uma ação que todo mundo na empresa está comentando. Resiste à ansiedade de fazer alguma coisa enquanto o mercado oscila. Cada resistência consome recursos cognitivos. Cada resistência deixa você um pouco mais vulnerável à próxima tentação. Até que chega um momento, geralmente no fim da tarde, no fim de uma semana pesada, no meio de uma situação de estresse acumulado em que a capacidade de resistência simplesmente entra em colapso. E é exatamente nesse momento que a indústria financeira ataca. Não é coincidência que cold calls de produtos financeiros acontecem sexta-feira à tarde. Não é coincidência que lançamentos de fundos criam urgência artificial com prazo de fechamento essa semana. Não é coincidência que notificações de oportunidade exclusiva chegam quando você já está no limite cognitivo. A indústria sabe que você está depleto. A indústria planejou o ataque para quando você está depleto. Ariely observa um padrão similar nos cassinos. As melhores oportunidades de lucro para a casa acontecem à noite, quando os jogadores já resistiram a impulsos por horas, quando o julgamento está comprometido, quando a sensação de que agora vai parece mais crível do que nunca. O paralelo com o mercado financeiro não é metafórico, é estrutural. E a solução que Ariely propõe não é ser mais forte, é a mesma solução de Ulisses. Você projeta sistemas que funcionam quando você está fraco. Aportes automáticos, a decisão de investir, não depende da sua disposição de segunda-feira ou da sua capacidade de resistir ao impulso de gastar na sexta. Regras escritas, não memoradas, escritas. Quando você está depleto, você não cria novas regras. Você consulta as regras que o seu eu frio estabeleceu num momento de clareza. Fricção intencional, algumas pessoas adicionam etapas extras ao processo de resgate ou realocação, não para dificultar a gestão, mas para garantir que qualquer decisão no calor do momento passe por um filtro mínimo de tempo e reflexão. Reduz a exposição ao ruído. Quanto menos você vê o mercado oscilar em tempo real, menos o seu sistema emocional é ativado. Menos ativação emocional significa menos depressão. Menos depressão significa melhores decisões ao longo do tempo. O investidor médio abre o aplicativo de carteira várias vezes ao dia. Cada abertura é uma pequena dose de estímulo emocional. Alegria quando sobe, ansiedade quando cai. Cada dose consome parte do recurso cognitivo disponível para o dia. O investidor que entende Ariely abre a carteira em intervalos planejados, não por impulso, não porque é disciplinado, porque projetou um ambiente onde o impulso não tem acesso. Bloco 8, mecanismo 6. O mercado corrói a moral, a descoberta de Falk e Sete. Aqui chegamos num ponto que Ariely menciona no livro e que poucos conectam ao universo financeiro do investidor individual. Armin Falk e Nora Sek conduziram um experimento perturbador. Pediram a participantes que escolhessem entre salvar a vida de um camundongo que seria morto por injeção letal ou receber dinheiro. No cenário individual, 45,9% dos participantes escolheram matar o camundongo por dinheiro. Nos cenários de mercado, onde havia negociação entre compradores e vendedores sobre o valor da vida do camundongo, o percentual de decisões pela morte chegou a 75,9%. O mercado, em si mesmo, erode a capacidade moral das pessoas. Não porque o mercado seja imoral, porque o mercado cria distância psicológica entre a decisão e a consequência. Quando você é o único responsável por uma decisão, você a sente com força total.
Quando a decisão acontece dentro de um mecanismo coletivo, onde há outros compradores, outros vendedores, um sistema de preços, um algoritmo que executa ordens, a responsabilidade se dilui. E com a responsabilidade diluída, o julgamento moral se enfraquece. Ariely conecta isso à observação que fez nos hospitais onde ficou internado. Os médicos que tomavam decisões mais cruéis com os pacientes não eram necessariamente pessoas cruéis. Eram pessoas que haviam desenvolvido, ao longo do tempo, uma distância psicológica dos pacientes que lhes permitia tomar decisões que indivíduos sem essa distância nunca tomariam. O sistema criava a distância. A distância permitia as decisões. Agora coloca isso no contexto do sistema financeiro global. O banco que cobra spreads abusivos em câmbio não tem um executivo que pensa, vou roubar esse cliente hoje. Ele tem um algoritmo, um sistema de precificação, um comitê de produtos que estabeleceu parâmetros. A distância é institucionalizada. A decisão que prejudica você foi tomada por múltiplas camadas de estrutura antes de chegar até você. E por isso é tão difícil questionar. Não há um vilão identificável. Há um sistema que, em cada etapa, parece razoável. O que Ariely nos ensina é que a ausência de vilão não significa ausência de extração. O filântropo involuntário financia o sistema mesmo quando ninguém está agindo de má fé, porque o sistema foi projetado para que a boa-fé de cada participante individual produza, no agregado, um resultado que beneficia quem detém a infraestrutura e penaliza quem depende dela. A consciência disso não é paranoia, é literacia financeira em nível sistêmico. Bloco 9, mecanismo 7. A tirania das expectativas. O que você não vê está destruindo suas decisões. Ariely conduziu um dos experimentos mais elegantes da economia comportamental moderna sobre o poder das expectativas. Num estudo sobre cervejas, ele adicionou vinagre balsâmico a uma cerveja e criou duas condições. No primeiro grupo, as pessoas foram informadas do vinagre antes de beber. Disseram que a cerveja era terrível. No segundo grupo, as pessoas beberam sem saber do vinagre. Disseram que a cerveja era boa, às vezes melhor do que a versão original. Mas o experimento não parou aí. No terceiro grupo, as pessoas foram informadas do vinagre apenas depois de beber. A avaliação voltou a ser positiva, quase idêntica ao grupo que nunca soube do vinagre. O que isso revela é perturbador na sua extensão. A expectativa criada antes da experiência muda a experiência em si. Não é só percepção, é neuroquímica. É a ativação de circuitos de prazer ou aversão antes mesmo do contato com o objeto real. No mercado financeiro, isso opera com precisão cirúrgica. Quando você lê que a bolsa vai subir esse ano, você começa a processar as notícias subsequentes de forma diferente. As boas notícias parecem confirmação. As ruins parecem exceções temporárias. Quando você lê que a bolsa vai cair esse ano, o mecanismo se inverte. Isso não é ingenuidade, é fisiologia. E a mídia financeira, que não existe para te informar, mas para gerar engajamento, descobriu que expectativas extremas geram mais cliques do que análises nuançadas. Bolsa pode cair 40% nos próximos meses. Gera mais leituras do que bolsa deve apresentar retorno moderado, consistente com fundamentos históricos. O problema é que expectativas extremas ativadas repetidamente criam um estado de hipervigilância, que é, paradoxalmente, o estado mais propenso a erros de julgamento. Você fica num loop de expectativa de catástrofe ativada pela mídia, sensibilidade aumentada a sinais negativos, interpretação enviesada de eventos neutros como negativos, decisão equivocada baseada em percepção distorcida. Resultado real confirma ou não a catástrofe, mas o dano ao patrimônio já foi feito. Ariely também observa o lado inverso, expectativas excessivamente otimistas que produzem decepção proporcional. Quando um produto financeiro promete rendimento acima do mercado e você acredita qualquer performance mediana, parece fracasso. Você abandona o produto antes de ele ter chance de mostrar resultado de longo prazo. A solução não é eliminar expectativas, é calibrá-las
O investidor que entende Ariely aprende a perguntar: de onde veio essa expectativa? Quem se beneficia de eu ter essa expectativa? Ela é baseada em dados ou em narrativa? A separação entre evento e interpretação, entre o que aconteceu e o que me disseram para sentir sobre o que aconteceu, é uma das habilidades cognitivas mais valiosas que um investidor pode desenvolver. Não se aprende em curso. Aprende-se em prática sistemática. Bloco 10, Convergência Sistêmica. O mapa completo. Agora vamos conectar tudo. Dan Ariely passou décadas mapeando irracionalidades humanas. Cada capítulo do seu livro é uma nova variação sobre o mesmo tema central. Nós somos previsíveis nas nossas imperfeições. Hot Code Empathy Gap, aversão à perda, custo invisível, escalation of commitment, depressão do ego, erosão moral pelo mercado, tirania das expectativas. Cada um desses mecanismos opera independentemente, mas o sistema financeiro moderno os usa em conjunto. Pensa como um arquiteto de produto financeiro que leu Ariely, Kahneman, Thaler e Cialdini. Você cria um produto de crédito rotativo, aversão à perda ativa, o impulso de usar o limite para não perder a oportunidade do momento. Custo invisível garante que as taxas nunca apareçam com clareza. Hot Cold Empathy Gap garante que o você frio assine o contrato, sem imaginar como você quente vai usar o crédito. Você cria um fundo de investimento, expectativas infladas pelo material de marketing, taxa de carregamento invisível na entrada, histórico de performance selecionado para o período favorável. Sunk cost garante que o cliente fique mesmo com performance medíocre. Relação com o gerente garante fricção emocional na saída. Você cria um produto de previdência e urgência fiscal no final do ano, ativa o estado quente de decisão, benefício tributário real, mascarando taxas incompatíveis. Escalation of commitment garante que quanto mais anos no produto, mais difícil sair. Custo de portabilidade real ou percebido cria barreira adicional. Cada produto foi desenhado com conhecimento da psicologia humana, não para te prejudicar deliberadamente. Para maximizar retenção, volume e margem, o resultado para o investidor desinformado é o mesmo, independentemente da intenção. Transferência sistemática de valor e a pior parte, você transfere esse valor com a sensação de que está fazendo algo prudente. O crédito rotativo resolveu um problema imediato. O fundo está na carteira de todo mundo. A previdência vai reduzir o imposto de renda? Todas essas afirmações podem ser verdadeiras. E ainda assim, você pode estar sendo um filantropo involuntário de primeiro grau. Porque a verdade de curto prazo e a otimização de longo prazo raramente são a mesma coisa. Bloco 11, Veículo estratégico. Como transformar Ariely em infraestrutura patrimonial. Chegamos ao ponto onde teoria vira ação, não lista de passos, não receita. Arquitetura, pilar 1, ETF como protocolo Ulisses. O ETF não é um produto financeiro, é a implementação mais elegante do protocolo Ulisses no contexto do investidor individual. Quando você compra um ETF de índice amplo, seja o BOVA1, seja um ETF americano de SP500, você está tomando uma série de decisões críticas de uma vez. Você decide que não vai tentar superar o mercado e aceita as décadas de evidência que mostram que a maioria dos gestores ativos não consegue fazer isso de forma consistente. Você decide que vai terceirizar o ego, a vontade de escolher ativos vencedores para a estrutura do índice. Você decide que vai se beneficiar do crescimento coletivo da economia sem expor seu patrimônio às consequências de apostar em empresas individuais. John Bogle disse uma frase que Ariely certamente aplaudiria. Não procure a agulha no palheiro, compre o palheiro inteiro. O ego quer escolher a ação certa. O ego quer ser o investidor esperto que identificou o vencedor antes dos outros. O ETF mata o ego. E essa é a sua maior virtude. Porque o ego, no mercado financeiro, é o inimigo mais caro que você pode ter. O ego vende no fundo por não aguentar mais a dor.
O ego compra no pico por medo de ficar de fora. O ETF com aporte automático não tem ego. Ele compra quando está caro, compra quando está barato, compra quando o mundo está em colapso e quando o mundo está em euforia. E no longo prazo, esse comportamento mecânico e aparentemente burro supera sistematicamente o comportamento sofisticado e emocionalmente regulado do investidor humano médio. Não porque o ETF é inteligente, porque o ETF é indiferente. E indiferença no mercado vale muito mais do que inteligência. Pilar 2. Tesouro IPCA mais comprando décadas futuras. O Tesouro IPCA mais resolve um problema que Ariely identificou, mas raramente nomeou diretamente: a incapacidade humana de imaginar o futuro com precisão emocional. Você sabe, racionalmente, que a inflação vai corroer o poder de compra do dinheiro parado, mas você não sente isso. Você sente o saldo da conta hoje, você vê o número e ele parece estável, parece seguro. A inflação não aparece no extrato bancário como linha de despesa. Ela aparece como uma estranheza crescente. As coisas custam mais, mas você nunca vê exatamente onde o dinheiro foi. O Tesouro IPCA mais formaliza o compromisso de preservar poder de compra. Você não está guardando reais. Você está comprando décadas futuras de poder de compra. A diferença não é semântica, é estrutural. Quando você compra um Tesouro IPCA mais com vencimento em 2040, você está dizendo ao seu eu futuro: você vai ter em 2040 o poder de compra que eu te prometi hoje, corrigido pela inflação mais um juro real. Isso muda a relação psicológica com o investimento. Não é mais quanto esse título rendeu esse mês. Pergunta que ativa o Hot Cold Empathy Gap e leva a decisões erradas de saída antecipada. Estou construindo poder de compra futuro, enquadramento que ativa o sistema de planejamento de longo prazo e reduz a sensibilidade a oscilações de curto prazo. A lição de Ariely sobre expectativas se aplica aqui com precisão. O enquadramento da compra muda a experiência da posse. Quem compra Tesouro IPCA mais para ganhar dinheiro vai olhar para ele com os olhos de curto prazo. Quem compra para preservar décadas futuras vai olhar com outra perspectiva inteiramente, mesmo ativo. Perspectiva diferente, comportamento completamente diferente. Pilar 3. Consórcio como arquitetura comportamental. Ariely tem um capítulo sobre o locus do livre-arbítrio, que contém uma das ideias mais práticas do livro. Ele argumenta que o livre-arbítrio não está na decisão individual, está no design do ambiente onde as decisões acontecem. Se você coloca donuts na mesa de alguém toda manhã, a probabilidade de que essa pessoa coma donuts regularmente é próxima de 100%. Isso não é fraqueza de caráter, é ambiente. E a implicação é: se você quer mudar o comportamento, mude o ambiente, não a força de vontade. O consórcio, nesse contexto, não é apenas um produto financeiro. É um ambiente projetado para criar comportamento patrimonial. A parcela sai antes que você possa gastar. Não existe a opção de pular esse mês. O compromisso é público e contratual, o que, segundo Ariely, aumenta a probabilidade de cumprimento. Isso não é o produto mais eficiente em termos de custo de oportunidade. Em alguns cenários, o financiamento direto ou o investimento próprio podem ser superiores matematicamente, mas matematicamente superior e psicologicamente executável são coisas diferentes. O melhor plano financeiro do mundo que você não consegue seguir é inferior a um plano moderado que você executa consistentemente por décadas. O consórcio, para muitas pessoas, é o único mecanismo que garante execução, e execução consistente composta por décadas é o único ingrediente realmente insubstituível na construção de patrimônio. Pilar 4. Capital humano como um ativo primário. Aqui chegamos à lição mais inesperada do livro de Ariely. Num capítulo sobre aventuras e carreira, ele aconselha uma estudante que quer dar 1 ano para ensinar inglês na Espanha antes de começar a vida real. A maioria dos conselheiros financeiros diria: não perca tempo, comece a carreira, comece a investir. Ariely diz: vai,
E a razão é estratégica, não sentimental. Pense nos primeiros anos como uma oportunidade de coletar lições e experiências que te equipem melhor para a estrada longa e imprevisível à frente. Quem viveu mais tem mais modelos mentais, mais referências, mais capacidade de navegar a ambiguidade, mais resiliência diante do inesperado. E no mercado financeiro, que é fundamentalmente um mercado de julgamento, qualidade de julgamento, é o ativo mais alavancado que existe. Não há ETF que substitua a capacidade de distinguir uma oportunidade real de um hype passageiro. Não há produto financeiro que substitua a habilidade de manter clareza quando o mercado entra em pânico. Não há regra automática que substitua a sabedoria de saber quando a regra deve ser quebrada. Essas são capacidades que se constroem com experiência, leitura, reflexão e exposição deliberada a perspectivas diversas. O capital humano deprecia se você não investe nele e aprecia com juros compostos se você investe com estratégia e consistência. Antes de qualquer portfólio financeiro, você é o seu próprio ativo principal. Gerir esse ativo com a mesma seriedade com que você gere seus investimentos é a decisão patrimonial mais impactante que existe. Bloco 12. Implementação. 30 dias, o diagnóstico honesto. O primeiro mês não é de mudança, é de observação. Semana mapeie o custo invisível. Liste todos os produtos financeiros que você usa para cada um. Encontre o custo real em reais absolutos, não em porcentagem. Taxa de administração, taxa de carregamento, spread IOF, corretagem, multiplique por 10 anos e por 30 anos. Veja o número. Semana 2, identifique suas decisões quentes. Lembre das últimas 3 decisões financeiras que você tomou sob pressão emocional. O que você fez? O que teria feito seu eu frio, com tempo e calma? A distância entre as duas respostas é o custo que o Hot Cold Empathy Gap está cobrando de você. Semana 3. Mapeie seus sunk costs. Quais posições você mantém mais por apego do que por convicção? Quais serviços financeiros você usa mais por inércia do que por escolha ativa? Quais produtos você compraria hoje se não os tivesse? Semana 4. Avalie sua exposição ao ruído. Quantas vezes por dia você verifica o mercado? Quantas fontes de mídia financeira você consome? Quanta dessa informação muda sua decisão de longo prazo? A resposta honesta a essa pergunta frequentemente revela que a maioria do consumo de informação financeira não informa, ativa. 90 dias, engenharia de ambiente. Agora você projeta o sistema. Configure aportes automáticos. A decisão de investir não pode depender da sua disposição mensal. Ela foi tomada pelo seu eu frio. Execute automaticamente. Escreva suas regras de venda. Antes de qualquer crise de mercado, documente. Só vendo se a tese original for quebrada, não se o preço cair. Seja específico. Guarde num lugar acessível. No momento de decisão, reduza frequência de checagem. Estabeleça um calendário de revisão de carteira, semanal, quinzenal, mensal, o que fizer sentido para seu perfil. Fora desse calendário, não abre. Adicione fricção intencional a decisões impulsivas. Qualquer movimentação significativa de portfólio deve ter um intervalo mínimo entre a ideia e a execução, exatamente como Ariely recomenda ao investidor do livro que quer quebrar as próprias regras. Simplifique e reduza custos visíveis. Para cada produto financeiro que identificou no diagnóstico, pesquise alternativas de menor custo com eficiência equivalente. A diferença não é de rendimento, é de quanto do seu rendimento fica com você. 10 anos, arquitetura multigeracional. Aqui chegamos à visão mais longa. A lição final de Dan Ariely não é técnica, é filosófica. Ele passou décadas estudando irracionalidade. Conhece cada viés, cada heurística defeituosa, cada mecanismo de autossabotagem que existe. E quando alguém lhe pergunta se ele, com todo esse conhecimento, toma decisões melhores, ele responde com honestidade desarmante. Talvez, possivelmente, às vezes.
Onde eu claramente melhoro é quando tenho tempo para deliberar, mas quando dependo da intuição, sou tão propenso a erros quanto qualquer outro. Essa honestidade é o ponto mais valioso do livro inteiro, porque ela aponta para a única solução estrutural que realmente funciona. Você não precisa vencer sua própria psicologia. Você precisa construir sistemas que não dependam de você vencê-la. Patrimônio multigeracional não é construído por pessoas que são melhores do que a média em controlar emoções. É construído por pessoas que entenderam que emoções são constantes e que, portanto, o sistema precisa ser projetado para funcionar na presença delas. Aporte automático que executa quando você está com medo. Diversificação que protege quando você quer apostar. Custo baixo que opera quando você não está prestando atenção. Regras escritas que decidem quando você não consegue. Não é glamouroso. É antifrágil. Bloco 13, Mic Drop. Dan Ariely sobreviveu a um acidente que queimou 70% do seu corpo. Passou 3 anos observando, da distância de uma cama de hospital, a irracionalidade humana em seus momentos mais crus. Médicos convictos de procedimentos errados. Pacientes presos em tratamentos que não funcionavam. Enfermeiras cegas para a dor que infligiam com certeza absoluta. E o que ele concluiu? Que o problema nunca foi a falta de inteligência. O problema foi a falta de consciência sobre os mecanismos que operam abaixo da inteligência. Por quê? Um sistema que você não vê não pode ser questionado. Um mecanismo que você não conhece não pode ser contornado. Uma irracionalidade que você acredita ser racionalidade é impossível de corrigir. O sistema financeiro moderno prospera exatamente nesse espaço, no espaço entre o que você acredita estar fazendo e o que está realmente acontecendo. No espaço entre o seu planejamento frio de domingo e a sua decisão quente de segunda-feira. No espaço entre o custo que você vê e o custo que você paga. No espaço entre o apego que você chama de convicção e a convicção que você precisaria ter. A consciência desse espaço não elimina a irracionalidade, mas torna o sistema financeiro muito menos eficiente em explorá-la. E, no longo prazo, essa assimetria de consciência é o patrimônio mais importante que você pode construir. Não está num ativo, não está num produto, está numa forma de ver. O investidor médio não perde para o mercado, perde para a própria psicologia. O sistema financeiro apenas coleta o resultado. A diferença entre quem constrói patrimônio e quem financia o patrimônio alheio não é inteligência, é consciência dos mecanismos que operam antes da inteligência entrar em cena. Conexões sistêmicas do mapa de Ariely. Ariely e Taleb, 2 mapas da mesma montanha. Dan Ariely e Nassim Taleb raramente são citados juntos. Eles deveriam ser. Taleb constrói sua filosofia em torno do conceito de antifragilidade, a propriedade de sistemas que não apenas sobrevivem ao caos, mas que se fortalecem com ele. Ariely constrói sua filosofia em torno de uma premissa diferente. Nós somos sistematicamente irracionais. E essa irracionalidade é previsível. A conexão entre os dois é mais profunda do que parece. Se a irracionalidade humana é previsível, como Ariely demonstra então, um sistema financeiro antifrágil não é aquele que tenta corrigir a irracionalidade. É aquele que a incorpora como constante e ainda assim prospera. A carteira antifrágil, segundo Taleb, tem barbell, muito seguro num extremo, muito exposto ao upside assimétrico no outro. A carteira robusta, segundo Ariely, tem automação, decisões tomadas pelo eu frio em momentos de clareza, executadas mecanicamente, independentemente do estado emocional posterior. Os dois se complementam. Taleb te diz como posicionar o portfólio para sobreviver a eventos extremos que a irracionalidade do mercado vai produzir. Ariely te diz como posicionar a psicologia para não sabotá-la, lá quando esses eventos chegarem. Ariely e Munger, a intersecção dos modelos mentais. Charlie Munger dizia que a maioria das pessoas pensa com apenas um
ou 2 modelos mentais, e que quem pensa com muitos tem uma vantagem estrutural sobre quem pensa com poucos. Ariely passou a vida construindo o mapa completo dos modelos mentais defeituosos, não para eliminá-los, ele mesmo admite que continua cometendo os mesmos erros que estuda, para torná-los visíveis. E Munger chegaria ao mesmo ponto pela outra direção: mostre-me os incentivos e eu te mostro o comportamento. O sistema financeiro tem incentivos que apontam sistematicamente para a extração de valor do investidor individual. Não porque os participantes são maliciosos, porque os incentivos foram assim desenhados. O assessor financeiro que ganha comissão sobre produto A tem incentivo para recomendar A mesmo quando B é melhor para você. O banco que ganha spread em câmbio tem incentivo para não tornar esse spread visível. A corretora que cobra corretagem por operação tem incentivo para criar estímulos que aumentem a frequência de operações, mesmo quando menos operações seria melhor para o cliente. Ariely e Munger chegam ao mesmo aviso por caminhos diferentes. Nunca atribua à malícia o que pode ser explicado por incentivos mal alinhados. E nunca subestime o poder de incentivos mal alinhados de produzir danos sistêmicos mesmo na ausência de má fé. Ariely e Kahneman, a dupla que mapeou o labirinto. Daniel Kahneman, Nobel de Economia em 2002, construiu a arquitetura intelectual sobre a qual Ariely construiu boa parte do seu trabalho. A distinção de Kahneman entre Sistema 1, rápido, automático, emocional, e Sistema 2, lento, deliberado, racional, é o mapa mais útil para entender por que as descobertas de Ariely são tão consistentes. O Hot Code Empathy Gap é uma expressão do conflito entre Sistema 1 e Sistema 2. O eu frio, que planeja com clareza, opera em modo Sistema 2. O eu quente, que age sob pressão emocional, opera em modo Sistema 1. E o Sistema 1 é muito mais veloz, muito mais poderoso e muito mais frequentemente quem toma as decisões reais. Kahneman demonstrou que o Sistema 2 é ativado com muito menos frequência do que as pessoas acreditam. A maioria das decisões que você acha que estão sendo tomadas com deliberação cuidadosa estão na realidade sendo tomadas pelo Sistema 1 e apenas racionalizadas posteriormente pelo Sistema 2. Isso é particularmente verdadeiro em situações de pressão temporal, estresse emocional, cansaço, exatamente as condições em que as decisões financeiras mais críticas frequentemente precisam ser tomadas. A implicação prática é a mesma que Ariely defende, mas com um fundamento neurocientífico ainda mais sólido. Você não pode confiar no seu julgamento em tempo real. Não porque é burro, porque é humano e porque o sistema financeiro foi projetado para ativar exatamente o circuito que produz os piores julgamentos. Ariely e Thaler. O design do ambiente como ética. Richard Thaler, Nobel de Economia, em 2017, desenvolveu o conceito de nudge, pequenas modificações no ambiente de decisão que empurram as pessoas em direção a escolhas melhores sem retirar sua liberdade de escolha. Ariely chega a conclusões similares pela via experimental, e a convergência dos dois aponta para algo que vai além da estratégia individual. A arquitetura do ambiente de decisão é uma questão ética. Quando uma plataforma financeira coloca o produto de maior margem para o banco em destaque no menu inicial, antes dos produtos mais adequados para o cliente, ela está usando o nudge de forma adversarial. Quando um plano de previdência usa inércia e fricção de saída para manter clientes em produtos inadequados, está usando nudge contra o interesse do cliente. Quando uma corretora envia notificações de oportunidade imperdível nos momentos de maior depressão cognitiva do usuário, está usando o timing comportamental para extrair decisões que beneficiam a plataforma. A consciência de que os ambientes financeiros são projetados com intenção e que essa intenção nem sempre se alinha com seus interesses é o primeiro passo para começar a projetar o seu próprio ambiente com a intenção oposta. Projetar um ambiente que empurra você em direção à consistência, longo prazo e custo baixo, não porque você é disciplinado, porque você entendeu que a disciplina não é o mecanismo certo. O mecanismo certo é o design.
A lição final de Ariely sobre hábitos e sistemas. No capítulo sobre decisão e aprendizado, Ariely é perguntada: dado tudo que você pesquisa sobre tomada de decisão e os erros que cometemos, você agora toma decisões melhores? A resposta dele é uma das mais honestas de todo o livro. Talvez, possivelmente, às vezes. Onde o estudo claramente ajuda é quando tenho tempo para deliberar com cuidado, mas quando dependo da intuição, quando preciso de uma resposta rápida, sou tão propenso a erros quanto qualquer outra pessoa. E então ele adiciona algo crucial. O grande benefício de entender as falhas em tomada de decisão vem de reconhecer a importância dos hábitos. Hábitos são formas automatizadas de agir sem pensar muito, e na medida em que criamos bons hábitos, eles facilitam comportamentos melhores. Por isso eu delego algumas das decisões mais desafiadoras: comer demais, economizar de menos a regras e hábitos. Hábitos e sistemas, não força de vontade. Não controle emocional perfeito. Hábitos e sistemas que executam as decisões certas antes que a emoção tenha a chance de interferir. Isso é o que Ariely construiu para si mesmo. Isso é o que o arquiteto patrimonial constrói para o próprio futuro. Um portfólio que aporta automaticamente, que diversifica estruturalmente, que tem custo baixo por design, que não exige que você seja perfeito para funcionar, porque você não vai ser perfeito. Você vai ter dias ruins, vai ter momentos de pânico, vai ter um impulso de fazer alguma coisa. Quando o mercado gritar, o sistema precisa sobreviver a você sendo humano. Não precisa de você sendo uma máquina. Nota sobre o título do livro. Por que a economia comportamental salvou meu cachorro? Por que Ariely escolheu esse título? A história vem do próprio livro. Seu cachorro foi diagnosticado com um problema de pele que exigia antibióticos, e o veterinário disse que ele precisava tomar um comprimido por dia, todos os dias, por semanas. O problema: dar comprimido para cachorro é uma batalha. O cachorro resistia, a família brigava. Era um processo diário de frustração, até que alguém sugeriu esconder o comprimido num pedaço de salame. Fim da batalha. O cachorro tomou a medicação com entusiasmo por semanas. A economia comportamental salvou o cachorro, não mudando o cachorro. Salvou mudando o ambiente, a forma como a medicação foi apresentada, de modo que o comportamento desejado se tornou o caminho de menor resistência. Essa é a lição que Ariely carrega ao longo de toda a sua obra. E é a lição que o arquiteto patrimonial precisa internalizar. Você não muda o comportamento mudando a pessoa. Você muda o comportamento mudando o ambiente. O aporte automático é o salame, a regra escrita de venda é o salame, a fricção intencional antes de resgates é o salame. Portfólio simples com custo baixo que não exige decisões frequentes é o salame. Você não precisa ser um investidor perfeito. Você precisa de um sistema que torna o comportamento de investidor perfeito o caminho de menor resistência. Isso é arquitetura patrimonial. Isso é o que Ariely passou a vida ensinando, mesmo que nunca tenha falado sobre ETFs ou Tesouro IPCA mais diretamente. A economia comportamental não salvou o cachorro porque o cachorro ficou mais inteligente. Salvou porque alguém teve a sabedoria de não competir com a natureza do cachorro e projetou um sistema que funcionava com ela, não contra ela. O mesmo princípio constrói patrimônio. O investidor que você pode ser. Existe uma pergunta que ninguém faz diretamente no livro de Ariely, mas que pulsa em cada página. A pergunta não é: como eu paro de cometer erros? A pergunta é: dado que vou continuar cometendo erros porque todos cometem, como eu construo uma vida financeira que prospera mesmo assim? Essa é uma distinção fundamental. A maioria dos livros de finanças pessoais e a maioria do conteúdo financeiro que circula nas redes trabalha com um modelo implícito de ser humano que simplesmente não existe. O modelo do investidor racional, informado, emocionalmente estável, capaz de tomar decisões ótimas consistentemente ao longo de décadas. Ariely passou a vida demonstrando que esse investidor é uma ficção, não uma ficção conveniente para justificar preguiça ou falta de comprometimento.
uma ficção refutada por décadas de evidência experimental em laboratório e no mundo real, com populações de todas as culturas, níveis de educação e faixas de renda. A irracionalidade não é um desvio do normal, é o normal. E construir uma vida financeira sobre a premissa de que você vai superar o normal é como construir uma casa sobre a premissa de que nunca vai chover. Pode funcionar por um tempo, até que não funciona mais. A abordagem que Ariely, Kahneman, Thaler e Munger convergem cada um pela sua via é diferente. Não parte de como eu melhoro o investidor. Parte de como eu desenho um sistema que funciona com o investidor que existe, não com o que gostaríamos que existisse. Isso muda a conversa inteiramente. Vamos falar sobre o dinheiro que você tem agora. Não o dinheiro que você vai ter quando disciplina melhorar. Não o patrimônio que você vai construir quando as condições estiverem certas. O dinheiro que existe hoje. Ariely dedicou um capítulo a uma pergunta sobre assessores financeiros que começa com uma observação simples. O custo de 1% ao ano parece pequeno até você parar para calcular o que representa em reais absolutos, composto por décadas. Vamos fazer esse cálculo agora. 100 mil reais, investidos por 30 anos a 10% ao ano, vira aproximadamente 1.744.000 reais. Os mesmos 100 mil reais investidos por 30 anos, a 9% ao ano, 1% a menos, vira aproximadamente 1.326.000 reais. A diferença é 418 mil reais. 4 vezes o capital original, não porque o rendimento foi muito diferente, porque o custo composto durante décadas produz assimetria gigantesca, 1% não é 1%. Ao longo de 30 anos, dependendo do capital, 1% pode ser mais de R, 400 mil. É um apartamento. É décadas de liberdade. É o que Ariely chama de custo invisível e o que eu chamo de a contribuição silenciosa do filantropo involuntário ao sistema. Agora pensa na outra direção. O mesmo cálculo de juros compostos que o work contra você, quando o custo é alto, trabalha a seu favor quando o aporte é consistente. R$1.000 por mês, investidos por 30 anos a 10% ao ano, aproximadamente R$2.260.000. Não porque você ficou rico ou fez apostas arriscadas, porque você foi consistente, porque o sistema que você projetou, aporte automático, custo baixo, diversificação inteligente, executou sem exigir que você fosse perfeito. O capital humano que Ariely valoriza tão fortemente as experiências, os modelos mentais, o julgamento construído ao longo de anos, não é um substituto para o capital financeiro. É o que te permite construir e proteger o capital financeiro com inteligência. Um não funciona sem o outro. Deixa eu te dar um mapa para os próximos 10 anos. Não um plano. Um mapa. Porque planos pressupõem que o futuro vai cooperar. E Ariely passou a vida demonstrando que o futuro raramente coopera com os planos. Um mapa te diz onde você está, o que está ao redor e quais caminhos existem. A decisão de qual caminho tomar e como se adaptar quando o caminho muda, essa é a habilidade que você está construindo aqui. Ano 1, clareza e diagnóstico. Primeiro ano não é de acumulação, é de visibilidade. Você precisa saber exatamente quanto está custando cada decisão financeira que você toma ou que tomou no passado. Custo de cada produto financeiro em uso, custo de cada hábito de consumo em porcentagem da renda líquida, custo do tempo gasto em atividades que poderiam estar sendo substituídas por investimento em capital humano. Ariely faria experimentos. Você faz diagnóstico. O objetivo do primeiro ano é eliminar o custo invisível. Não necessariamente reduzir gastos no geral, mas tornar cada gasto visível, deliberado, escolhido. Anos 2 e 3, arquitetura e automação. Com um mapa claro, você projeta o sistema. Aporte automático calibrado para a sua realidade, não para o ideal que existe nos livros. Diversificação adequada ao seu horizonte e tolerância real não declarada à volatilidade. Custo total reduzido para o menor nível compatível com a estratégia.
Regras escritas para os momentos de pressão, a âncora do eu frio para o eu quente que vai chegar. O sistema não precisa ser perfeito no início, precisa ser executável. Um sistema bom executado é infinitamente superior a um sistema ótimo que você abandona na primeira crise. Anos 4 a 7, compounding silencioso. Aqui acontece a coisa mais difícil do processo. Nada de dramático. O sistema executa. Mercados sobem. Você não celebra comprando mais em euforia. Mercados caem. Você não vende em pânico. Você aporta. Você mantém. Você revisa periodicamente com calma. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Não porque o sistema falhou, porque o sistema é entediante demais para parecer que está funcionando. Ariely documentou isso. Nós somos atraídos por atividade, a sensação de fazer algo, de tomar decisões, de estar no controle. A inação estratégica, manter o curso quando tudo grita para mudar, vai contra instintos construídos ao longo de milhões de anos de evolução. Mas é exatamente onde o patrimônio se constrói. No silêncio, na consistência, no tédio produtivo do composto que trabalha, anos 8 a 10, opcionalidade. Aqui é onde você começa a sentir o que riqueza realmente significa. Não necessariamente luxo, opcionalidade. A capacidade de dizer não a oportunidades que não te servem. A capacidade de dizer sim a oportunidades que ninguém com menos patrimônio pode aproveitar. A capacidade de tomar decisões de carreira, de localização, de relacionamento, de tempo, sem que a urgência financeira determine a escolha. Isso é o que Ariely, lendo nas entrelinhas, valoriza mais do que qualquer produto financeiro específico. O objetivo não é a carteira, o objetivo é a liberdade que a carteira compra. E liberdade no vocabulário que realmente importa é a capacidade de passar o seu tempo fazendo o que você considera significativo, com as pessoas que você escolheu, no ritmo que você determina. Patrimônio não é o fim, é a infraestrutura que torna o fim possível. Ariely termina seu livro com uma linha simples na dedicatória, para as peculiaridades, complexidades e beleza da natureza humana, não para a racionalidade humana, para a natureza humana com todas as suas peculiaridades e complexidades, porque foi justamente pela porta das imperfeições humanas que ele encontrou as lições mais úteis sobre como viver melhor. E é pela mesma porta que você encontra a liberdade financeira, que não depende de ser perfeito, depende de entender que não é, e construir um sistema que funciona exatamente assim. Você chegou até o final de um documentário sobre economia comportamental. Isso não é trivial. A maioria das pessoas começa, poucos terminam. Não porque o conteúdo é difícil, porque o tempo de elite é escasso e competido. Cada minuto que você passou aqui foi um minuto que não foi para distração, entretenimento passivo ou informação que esquece em 24 horas. Isso é, em si mesmo, uma forma de alavancagem epistêmica. Mas o documentário só vale se algo muda. Não precisa mudar tudo, precisa mudar uma coisa. Uma decisão tornada visível, um custo antes invisível agora calculado, uma regra escrita, onde antes havia apenas intenção, um aporte automático configurado, onde antes havia vontade dependente de humor. Uma coisa, porque o efeito composto não começa com grandes mudanças. Começa com a primeira e depois da primeira, a segunda é mais fácil. E depois da segunda, o sistema começa a se autorreforçar. Ariely estudou isso também, a dinâmica dos hábitos, dos sistemas autorreforçados, da identidade que se constrói a partir de ações repetidas. Você não começa sendo um arquiteto patrimonial. Você começa tomando uma decisão como um arquiteto patrimonial tomaria, e depois outra. E com o tempo, não é mais uma decisão deliberada. É quem você é. Esse é o efeito composto mais valioso de todos. Não o dos juros, o da identidade. Até o próximo episódio. Marcelo